Aí pessoal, tranquilos, tudo bom? Estamos aí. Hoje vamos trabalhar com raciocínio lógico e matemática. Inicialmente eu vou trabalhar com raciocínio lógico nessa primeira meia hora e depois meia hora para trabalhar com matemática. Lembrando que a prova do TJ serão 6 questões, de matemática e 10 questões de raciocínio lógico, Então eu começo com matemática primeiro. Vamos começar com matemática. A gente fala de matemática meia hora. E depois, a próxima meia hora, a gente fala de raciocínio lógico. Vamos começar nessa ordem. Pode ser matemática e raciocínio lógico. Bom, o que eu tenho para falar aí? Eu começaria dizendo que eu noto que o pessoal, quando vai fazer a prova de exatas, no caso matemática e raciocínio lógico, que são duas matérias que andam assim, de mãos dadas. Essas matérias, normalmente eu noto que o pessoal acaba indo mal porque tem uma grande dificuldade em assuntos básicos. O que eu chamo de assunto básico? Fazer conta. Eu vejo que muita gente, quando pega uma continha para fazer, tem uma dificuldade muito grande. Então, eu vou dar uns toques aqui, por exemplo, quando você vai fazer uma conta de dividir. Principalmente quando tem 2 algarismos no divisor. Eu vejo que o pessoal se atrapalha muito aí quando vai fazer conta que tem 2 algarismos no divisor. Eu vou falar rapidamente aqui, só para te lembrar como que é um algoritmo de uma conta de dividir. E aí depois eu falo de uns assuntos mais básicos, mais importantes que pode cair na tua prova amanhã. Pode ser? Por exemplo, vamos lembrar aí. Vou lembrar aqui você. Se aparecer, por exemplo, uma conta assim, 1, 2, 9, sei lá, de repente 17 dividido por 43. Eu vejo que algumas pessoas, quando vai fazer conta de dividir, têm extrema dificuldade, principalmente quando tem 2 algarismos no divisor. Vou lembrá-los aí como que é o algoritmo. Bom, a professora ensinou pra gente lá na escola fazer aquele arquinho, Fazer o arquinho, quantas vezes o 43 cabe dentro do 129? 129 e 43 cabe, Quantas vezes? Eu acho que 3 vezes. Vamos ver. 3 vezes 3 dá 9, para 9 dá nada, 3 vezes 4 dá 12, para 12 dá nada. Pronto, beleza. Quando você pôs um resto zero, a sua conta está estabilizada. Ela não tem mais nada para ser feito por enquanto. Se você quiser sair, dar uma parada, você pode. Quando você põe o resto, aí a sua conta está, nesse momento, ela está estabilizada, ela está estagnada. Agora, ela não acabou por quê? Porque tem número para descer. Você percebe aqui que tem números para descer, para você fazer a conta. E quando houver números para descer, o que você faz? Você vai descer um de cada vez. Enquanto você não desceu nenhum número, sua conta está paralisada. Se você quiser sair, atender um telefone, sair descansar, pode sair, a sua conta está parada. Agora, se você continuar, como é que você vai continuar? Tem número para descer? Tem, então desce. Quando for descer, turma, por favor, um de cada vez. Quem é o próximo número que vai descer? Número 1. Desce. O número formado aqui embaixo é o número que você vai dividir por 43. Por exemplo, eu tenho uma unidade dividido por 43. 1. Eu consigo dividir por 43? Imagina que você tem uma bala e vai dividir para 43 crianças. Você consegue dividir? Não. Então cada uma das crianças ganha quantas balas? 0 balas. Na hora que você colocou esse 0 aqui, no quociente, sua conta novamente volta a estar estagnada. Nesse momento ela está paralisada. Agora você quer continuar. Se você quiser continuar, tem que descer algum número. Só que se você descer algum número, sua conta tem que continuar. No caso, eu vou descer o 7. Por enquanto está paralisado. Se eu quiser continuar, desço o 7. Na hora que você descer o 7, pronto, não pode mais parar. Agora você tem que fazer a conta. Eu tenho 17 unidades e quero dividir por 43. Eu tenho 17 balas e quero dividir para 43 crianças. Dá para dividir, turma? Não. Então cada uma das crianças recebe quantas balas? 0. Nesse momento, minha conta está paralisada novamente, está estagnada. Se você quiser sair, passear, tudo bem, pode sair, sua conta está paralisada. Agora perceba, tem algum número para descer? Não. Então percebi que agora, nesse exato momento, minha conta acabou. Nesse exato momento, a conta de dividir está terminada e se você quiser fazer a prova dos 9, é só você fazer o produto do quociente pelo divisor e somar com o resto. Tem que dar exatamente o meu dividendo.
Agora, suponha que você fale, não, mas eu quero continuar essa conta. Não tem ninguém mais para descer. Se você quiser continuar essa conta, só tem um jeito, turma. Se você forçar a conta. Como é que você força essa conta? Simples. Colocando um zero aqui no resto. Só que na hora que você coloca o zero no resto, você é obrigado, nesse momento, a colocar uma vírgula no nosso quociente. Veja a diferença. Zero, a gente coloca no quociente quando o número formado aqui embaixo, ele é menor que o nosso divisor, turma. E quando é que a gente coloca uma vírgula? Quando eu quero continuar a minha conta e não dá para continuar porque não tem ninguém para descer. E aí, nesse momento, eu tenho que forçar colocando um zero e nesse momento é que entra a vírgula. Vírgula só entra quando não tem mais ninguém para descer e eu quero forçar a minha conta. E quando você colocar a vírgula, não pode parar, tem que continuar. Rápido. 43, quantas vezes cabe no 170? Bom, acho que 3 vezes, vamos ver, turma. 3 vezes 3 dá 9. 9 para 10, falta 1. Como você fez esse zero valer 1, vai 1 lá para a caixinha. Lembra que a professora falava, ó, vai 1 para a caixinha. 3 vezes 4 dá 12. 12 com mais 1 que foi 13. 13 para 17 falta quanto, gente? 4. 41 unidades restaram. Repare que sempre o resto, turma, tem que ser menor que o meu divisor. E aí você está vendo que a conta está dando certo, você continua. Veja, eu fiz isso aqui só para lembrar. Eu noto que muitas pessoas, quando vão fazer contas de dividir, sempre tem dúvida. Quando entra a vírgula e quando entra a zero. De uma maneira, de uma vez por todas, tire essa dúvida. Zero, você coloca no quociente quando o número formado aqui embaixo, que for dividir pelo divisor, for menor. Quando o número que você for dividir for menor que o divisor, não dá para dividir, você coloca zero. Agora a vírgula você coloca quando? Quando não houver mais ninguém para descer e você quer forçar a conta a acontecer. E aí você coloca a vírgula e dá continuidade. Tudo bem, turma? Beleza. Uma vez que a gente lembrou esse assunto básico, que eu acho super importante, eu noto que as pessoas vão muito mal nas provas de exatas, e principalmente matemática e raciocínio lógico, porque tem dificuldade em fazer conta. Depois de a gente lembrar isso, que assuntos a gente tem que dar uma atenção agora de última hora para amanhã? Eu acredito. Primeiro assunto. Esse eu tenho quase que certeza, eu quase que eu apostaria a minha vida nesse assunto que vai cair amanhã. MMC e MDC. Turma, fatalmente uma das 6 questões eu acredito que vai ser ou de MMC ou de MDC. Os alunos, quando se dirigem a mim, qual é a dúvida maior de MMC, MDC? Os alunos costumam falar assim, professor, eu não consigo identificar quando o problema é escrito, eu não consigo identificar quando o problema não é direto, eu não consigo identificar quando é MMC, MDC. De uma maneira bem clara. Quando é que você lê um texto e sabe que o problema é de mínimo múltiplo comum? Normalmente esse problema vem dividido em 3 partes. Primeira parte, ele descreve um fenômeno. Segunda parte, ele dá uma situação inicial. E terceira parte é a pergunta clássica do problema de MMC. Ele vai perguntar, quanto tempo tem que se passar? Quanto tempo tem que se passar até que a situação inicial volte a ocorrer novamente? Então, o problema de MMC, ele dá uma descrição, ele descreve um fenômeno, dá uma situação inicial de como esse fenômeno está e vai perguntar quanto tempo deverá se passar até que a situação inicial volte a ocorrer novamente. Vou dar um exemplo que eu acho que eu já até mencionei aqui. O problema das 3 lâmpadas é um problema clássico de MMC. Repare que eu vou descrever um fenômeno, que é o fenômeno do pisca-pisca. Eu começaria assim, tem-se 3 lâmpadas, tem-se 3 lâmpadas. A primeira lâmpada, ela acende e apaga de 2 em 2 segundos. A segunda lâmpada, ela acende e apaga de 3 em 3 segundos. E a terceira lâmpada, ela acende e apaga a cada 4 segundos.
eu estou descrevendo um fenômeno. Eu estou descrevendo um fenômeno do pisca-pisca. Tem-se inicialmente 3 lâmpadazinhas do tipo pisca-pisca. A primeira pisca a cada 2 segundos, a segunda pisca a cada 3 segundos e a terceira pisca a cada 4 segundos. Ponto. Descrevi o fenômeno. Vou dar a situação inicial. Inicialmente as lâmpadas estão acesas. Ponto. Já dei os 2 blocos. Aí vem a pergunta. Após as lâmpadas ficarem piscando, após as lâmpadas acenderem e apagarem, após as lâmpadas serem acionadas e começarem a piscar, quanto tempo deverá se passar até que a situação inicial volte a ocorrer? Na hora que as lâmpadas estão piscando, pessoal, como elas têm frequências diferentes, é de se esperar que, quando uma acende, a outra apaga. E elas vão ficar nessa loucura, uma acendendo, a outra apagando. Porém, vai ter um momento em que elas vão ficar acesas as 3 juntas, igualzinho ao ponto inicial de partida. E aí é essa pergunta, desde a situação inicial até elas voltarem a ficar acesas novamente juntas, quanto tempo se passou? Esse é o problema clássico de MMC. Pode cair de várias maneiras. De repente ele fala que tem 2 aviões no aeroporto, um parte a cada 10 dias, outro parte a cada 15 dias. Num determinado dia, os 2 aviões partiram juntos. Após quantos dias, depois de quantos dias serão necessários se passar até que eles voltem a partir novamente juntos do aeroporto? Esse é o problema clássico de MMC. O que você tem que fazer? Calcular o MMC dos dados do problema e dar a resposta, turma. Basicamente, MMC é bem fácil. O que eu vejo é que às vezes o pessoal esquece como é que se calcula MDC. MDC, vamos lembrar? MMC o pessoal fatora lá e lembra. Agora, MDC, por exemplo, o pessoal fala assim, como é que eu calculo o MDC entre, vou pegar um exemplo aqui, ó, 112 e 120. Qual é o maior número que divide esses dois? Vamos lembrar, MDC a gente faz, turma, no início igual ao MMC. A gente coloca os números pareados e aí a gente vai decompondo. A gente faz o MDC parecido com o MMC, só que com uma diferença. Na hora que eu for decompor aqui, você só pode colocar números que divida todo mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, 112 e 120. Quem divide o 112 e 120 ao mesmo tempo? Por exemplo, o 2. O 2 divide os dois ao mesmo tempo? Então eu vou pôr ali. 112 por 2 dá 56, 120 por 2 dá 60. Vamos lá, turma. Qual outro número que divide todo mundo ao mesmo tempo? 2 de novo. Vou colocar o 2 de novo. Aí aqui, 56 por 2, opa, dá 28. Opa, 60 por 2, dá 30. Por 2 de novo, porque o 2 divide todo mundo. E encontro aqui 14 e encontro aqui 15. Repare que agora não tem mais ninguém que divida ao mesmo tempo. Então, eu só faço o produto desses caras que estão aqui. Na hora que você fizer o produto deles, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, encontrei o MDC. O 8 é o nosso maior número que divide ao mesmo tempo, simultaneamente, o 112 e 120. É assim que a gente acha o MDC. Você fatora os números colocando apenas divisores que dividam ao mesmo tempo. Esse 8 que eu encontrei é o maior número que divide 112 e 120. Quando eles pedem para você achar o MDC, é porque eles estão querendo assim, o que é o que é? Qual é o maior número que existe que divide os meus números ao mesmo tempo? Agora, como é que você identifica um problema de MDC? Quando o problema de MDC aparece, é completamente diferente de MMC. MDC, primeiro, o problema não está dividido em 3 blocos, em 3 partes, e o que você tem que olhar? Basicamente, 2 palavrinhas mágicas. Nos problemas de MDC, sempre tem 2 palavrinhas mágicas. Quais? Máximo ou mínimo. Ele sempre vai estar perguntando qual o valor máximo de alguma coisa.
Qual o valor mínimo de alguma coisa? Isso é problema de MDC. Qual é a quantidade máxima de não sei o quê? Qual é a quantidade mínima de não sei o quê? Isso é um problema clássico de MDC. E detalhe, dica, nos problemas de MDC, quando eles perguntarem qual o valor máximo de alguma coisa, turma, basicamente é o MDC que você encontra. Por exemplo, vou criar um problema aqui, ó. Com esses números que eu pus aqui no quadro, vamos supor que alguém fale assim, olha, a gente tem 112 motos e nós temos 120 carros. Tudo bem, turma? Temos 112 motos e 120 carros. E eu quero agrupar essas motos e carros, eu quero criar grupos de veículos que contenham a maior quantidade de veículos possível, que tenha o máximo de veículos possível, sem que haja mistura de veículos. Eu quero construir grupos de veículos, grupos de motos e também grupos de carros, e sendo que esses grupos devem conter a maior quantidade de veículos, sem que os veículos se misturem. Repare que eu estou perguntando qual é a quantidade de veículos que eu devo ter nesses grupos. Eu quero conter a maior, o máximo de veículos em cada grupo. Quantos veículos eu devo colocar nos grupos? Turma, vai aparecer a palavra mágica, máximo, maior, o maior valor. Quando alguém estiver perguntando o máximo, o maior, a maior quantidade, ou quando alguém estiver perguntando o mínimo, o menor valor, a menor quantidade, esses problemas são de MDC. Se ele perguntar secamente qual é a maior quantidade, é o máximo, é só você calcular o MDC que já é a resposta. Por exemplo, se eu tiver 112 motos e 120 carros e eu quero criar grupos de veículos que contenha a maior quantidade de veículos sem que haja mistura de veículos, turma, qual é a maior quantidade de veículos que eu devo ter em cada grupo? Resposta, 8. O 8 é o MDC. Toda vez que alguém perguntar o máximo valor de alguma coisa, já é o MDC. Agora, ponha na cabeça que os problemas de MDC, sempre que alguém perguntar o maior valor de alguma coisa, sempre o maior valor, turma, está atrelado a um menor valor de alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, nesse problema aqui dos conjuntos, para eu ter a maior quantidade de veículos em cada grupo, se eu estou montando grupos com a maior quantidade de veículos, é de se esperar, turma, que a quantidade de grupos formada vai ser menor. É meio intuitivo, né? Porque se você começa a formar grupos e começa a encher esses grupos de veículos, a quantidade de grupos formados tende a ser menor. Esse problema aqui alguém poderia perguntar assim: para que eu coloque nos grupos a maior quantidade de veículos, pergunta, quantos grupos eu posso formar? Se você está colocando a maior quantidade de veículos, é porque você está formando a menor quantidade de grupos. E aí eu penso assim, sempre que nos problemas de MDC, que você já verifica lá no enunciado, quando tem a palavrinha máximo e mínimo, maior ou menor, maior quantidade, menor quantidade. Se ele estiver perguntando o máximo, a resposta é isso aqui, ó, MDC. Você já calcula MDC, é a resposta. Agora, se ele estiver perguntando a menor quantidade, normalmente, via de regra, na maior parte dos problemas, a menor quantidade vão ser esses números que vão aparecer aqui, ó. Repare, nesse problema que eu criei aqui para você, se você formar grupos com 8 veículos, é de se esperar que quantos grupos de motos eu vou ter? 14. Esse aqui, turma, é a quantidade de grupos de motos. É como se você tivesse 14 grupos de motos. Pode fazer a conta.
Quanto é que dá 14 vezes 8? 112. É como se eu dissesse, eu vou ter 15 grupos de carros. E esses grupos, todos eles têm 8 carros. Normalmente, quando eles pedem um valor máximo, o valor máximo é esse cálculo aqui, turma. Já é o MDC. Normalmente, em alguns problemas de MDC, quando ele pede o valor mínimo, são esses números que estão aqui. Nesse exercício, ó, é ligar o piloto automático. Qual é a quantidade mínima de grupos formadas? Se aparecer um exercício desse amanhã, é só você pegar esses dois números aqui, ó, e somar. 14 mais 15 vai dar 29. Se eu tiver 112 motos e 120 carros, eu posso formar grupos com 8 veículos e quando eu fizer isso, os veículos não vão se misturar e eu vou ter assim, turma, aqui vai ter um grupo com 8, aqui vai ter um grupo com 8 e vai ter tudo grupo com 8. Quando eu estiver trabalhando com motos, eu vou formar 14 grupos com 8. Se você fizer 14 vezes 8, dá 112. E se eu montar grupos com 8 e forem de carros, eu vou formar grupos com 8, grupos com 8, aí grupos com 8, só que eu vou formar, turma, 15 grupos com 8. Se você fizer 8 vezes 15, dá os nossos 120. E repare, esse 14 e esse 15, se eu somar, vai dar 29. O que é esse 29? Entenda, é a menor quantidade de grupos formados. Então, nos problemas de MDC, sempre o máximo e o mínimo está atrelado. Uma coisa está atrelada à outra. Sempre que tiver o máximo, vai ter um mínimo. E sempre que tiver um mínimo, vai ter um máximo. Máximo é o MDC, é a resposta. Mínimo, normalmente você pega esses dois números aqui, na maioria dos problemas, você soma. Lembrando que tem problemas, turma, toma cuidado, que às vezes a gente pode multiplicar isso aqui. Então depende de um problema para o outro. Mas normalmente, quando é mínimo, quando ele pede o valor mínimo, você operaciona esses dois valores. Às vezes, na maioria dos casos, somando, ou às vezes até multiplicando também. Mas enfim, é isso. Problema de MDC e MMC. Beleza? Outro problema que eu acho que tem grande chance de cair amanhã. Turma, com certeza amanhã vai cair um problema de porcentagem. Com certeza é fato. Porcentagem. Lembrando que porcentagem tem aqueles problemas clássicos de aumento e desconto. Tudo bem? Aumento e desconto. Vamos lembrar? Vou dar uma dica para você. Aqueles problemas clássicos que eles falam assim: um produto aumenta 20%. Logo em seguida, ele tem outro aumento de 30%. Logo em seguida. Ele tem dois aumentos seguidos, turma. Pergunta: qual é o aumento total? Qual é o aumento equivalente? O produto aumentou 20, logo em seguida aumentou 30. Ele aumentou quanto? De maneira única. Muitas pessoas pensam que é somar as porcentagens. Ah, se aumentou 20, aumentou 30, então aumentou 50. Turma, esse é o erro mais comum. Toma cuidado que numa prova tá lá a letra A piscando, 50%, marque-me, só para você errar. Vamos lembrar como é que faz isso? Sem regra de 3. Turma, problemas de porcentagem eles foram criados não para serem resolvidos por regra de 3. É a pior forma de se resolver problemas de porcentagem. A gente pode fazer assim, ó, bem rápido. Aumentou 20%. Se uma coisa aumentou 20%, registra. Ela foi para 120 e coloca na forma de fração, turma. E lembrando que quando se fala em aumento e quando se fala em desconto, sempre as porcentagens na forma de fração, elas vão sofrer produto. Então vamos lá. Um produto aumentou 20%, registra, foi para 120. Logo em seguida, esse produto aumentou 30%, registra, foi para 130. Pergunta: qual foi o aumento total? Bem fácil. Basicamente,
você faz o produto das nossas frações. E quando você trabalha com fração, bem fácil. É só simplificar, ó. Esses 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Agora você faz a conta. Quanto que dá 12 vezes 13? 10 vezes 13 dá 130, 2 vezes 13 dá 26, 26 mais 130, 156. Certo? 156 e embaixo, 100. Pergunto, 156 sobre 100 é uma porcentagem. Que porcentagem é essa? 156%. Turma, essa porcentagem passou quanto de 100%? 56%. Logo, aquilo que passou de 100 é a porcentagem equivalente. Eu afirmo para vocês, 2 aumentos sucessivos de 20% e 30% é o mesmo que aumentar unicamente 56%. Bem fácil. É um simples produtinho aqui, só a resposta. Eu vejo as pessoas usarem regra de 3 para fazer isso. É um absurdo, turma. É tanta conta que o cara faz que o cara se perde. Eu não tenho como pensar em fazer isso usando regra de 3, que eu me perco, é tanta conta. E quanto mais conta você fizer, mais exposto ao erro você vai estar. Por exemplo, se eu chegasse para vocês e perguntasse assim, olha, na verdade não teve 2 aumentos, houve 2 descontos de 20%. Uma coisa diminuiu 20% e logo em seguida ela diminuiu 30% também. Logo em seguida ela diminuiu 30%. Pergunta: se um produto aumentou 20%, se um produto diminuiu 20% e logo em seguida diminuiu 30%, ele diminuiu quantos por cento? A maior parte das pessoas vão falar, se eu diminuiu 20%, diminuiu 30%, diminuiu 50%. Errou, turma. Porcentagens não foram feitas para serem somadas. Aqui, por exemplo, eu registro assim, uma coisa diminuiu 20%. Rápido. A gente sempre operaciona tendo 100% como referência. Se uma coisa abaixou 20%, você diminui 20% de 100. Ela foi para quanto? 80%. Esse 80% você escreve assim, ó, 80 sobre 100. Por que eu escrevi 80 sobre 100? Porque ela diminuiu 20. Quando aumentar, você soma a 100. Quando diminuir, você subtrai de 100. Logo em seguida, ela diminuiu 30 de novo. Novamente, você vai pegar esses 30, vai diminuir de 100. Ela foi para quanto? Para 70. E aí a pergunta, o que eu faço agora? Você pega essas porcentagens e multiplica. Resposta. Quanto que dá 80 sobre 100 vezes 70 sobre 100? Quando for fazer o produto, sempre na forma de fração. Não existe produto de porcentagem, por favor, turma. Aqui a gente simplifica esses 2 zeros de cima com esses 2 zeros de baixo. Fechou. Quanto que é 8 vezes 7? 56. 1 vez 100, 100. Turma, quanto é que deu? 56%. Toma cuidado. Essa porcentagem, pergunta, ela está acima ou está abaixo de 100? Quando ela está acima, é porque houve aumento. Qual é o aumento? É o que passou de 100, que nem aqui. Aqui em cima deu 156. Passou de 100, teve aumento. Quanto que passou? 56. Essa é a porcentagem equivalente. Agora aqui embaixo, deu 56%. Pergunto para vocês, 56% está acima de 100 ou abaixo de 100? Está abaixo. Agora você tem que ver quanto é que falta para chegar a 100. Falta 44. Essa é a resposta, tá? 44% é a porcentagem equivalente a esses 2 descontos. Sempre que houver desconto, vai estar abaixo de 100. E qual é o valor? É o que falta para 100. Sempre que houver aumento, vai estar acima de 100. E qual é o aumento? É o que passou de 100. 100% para nós é sempre a referência, turma. Tudo bem? Então isso aqui é um problema clássico de porcentagem. Outro problema clássico que pode ser que amanhã, de repente, possa cair. Ele fala assim para você, olha, um produto
aumentou 25%. Um produto aumentou 25%. Aí a gente sabe que se o produto aumentou 25%, se ele abaixar 25%, ele volta no preço original, pessoal? Não. Se uma coisa aumentou 25% e se eu abaixo 25%, não volta no preço original. O que eles podem perguntar amanhã para vocês? Uma coisa aumentou 25%. Pergunta: quantos por cento ela tem que abaixar para voltar no preço original? Essa é uma das perguntas mais clássicas que cai na prova de matemática. Caindo uma dessa, tranquilo, turma, não precisa nem fazer conta, só um desenho. Eu faço assim, ó. Aumentou 25%? Aumentou 25 sobre 100. Coloca na forma de fração. Turma, simplifica. Aumentou 1/4. Aumentou uma parte em cima de 4. É como se você tivesse um chocolate e esse chocolate ele está dividido em 4 partes, tudo bem? E se aumentou 1/4, uma de 4, é porque ele saiu de 4 partes e foi para quantas partes, turma? 5. Aumentou 1/4. Uma em 4. Agora eu fiquei com 5. Agora eu tenho esse chocolate que tem 5 partes e eu quero que ele volte ao tamanho original. É muito fácil de observar que eu tenho que diminuir esse pedaço aqui, ó. Na verdade, eu tenho que diminuir que fração, por favor? Eu tenho que diminuir uma parte em cima de quantas partes que eu tenho, turma? 5. Pronto, você acabou de achar a resposta. É só pegar essa fração que você vai diminuir e converter em porcentagem. Como é que eu converto essa fração em porcentagem? Facilmente, você multiplica ela por 100% e já dá a resposta. Quanto que dá 100 dividido por 5? Turma, respondido, 20%. Se uma coisa aumentou 25%, para ela diminuir, eu tenho que abaixar 20%. E está respondido. Sem usar regra de 3 ou qualquer conta que o valha. É bem tranquilo a forma de resolver esses problemas. Beleza, turma? E para terminar a matemática, nós temos lá no edital também questões, turma, que a gente espera que caia amanhã. Como são 6 questões, pode ser que uma questão venha de geometria, né? Então pode aparecer umas figuras geométricas lá, pedindo para você calcular um determinado valor de lado, um segmento da figura. Então eu peço para você tomar cuidado nessas figuras que eu vou pôr aqui, ó. Eles podem colocar lá, de repente, um quadrado. E de repente eles podem colocar um retângulo. E de repente eles podem colocar um triângulo. E aí daqui a pouco eu falo de triângulo, mas vamos falar primeiro de quadrado e retângulo. Se eles colocarem um quadrado e um retângulo, lembrar que o quadrado tem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, os 4 lados são iguais. Como é que a gente acha a área de um quadrado? Basta você pegar o lado dele e elevar ao quadrado. Não pode esquecer disso, turma. Como é que a gente acha a área de um retângulo? Retângulo tem 4 ângulos retos também, turma, e os lados opostos são iguais. Esse lado é A, então esse lado é A também. Esse lado é B, então esse lado é B também. Como é que a gente acha a área de um retângulo? Basicamente é base vezes altura. Então é você pegar o Bzinho e multiplicar pelo Azinho. Isso é como a gente acha a área. Lembrar que se eu traçar a diagonal, turma, isso é a diagonal de um quadrado, isso é a diagonal do nosso retângulo. Pode ser que eles peçam para vocês acharem a diagonal. Aí você tem que ver que vai aparecer um triângulo retângulo aqui, ó. Triângulo retângulo. Aí a gente tem que lembrar do famoso teorema de Pitágoras, que também está no seu edital. Qual é o teorema de Pitágoras mesmo? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembrar que, se alguém pedir para você calcular a diagonal de um quadrado, turma, você vai usar Pitágoras.
Basicamente é uma fórmula, mas você tem que lembrar da frase, né? O quadrado da hipotenusa é a somatória dos quadrados dos catetos. Então, se alguém chegar para você perguntar quanto que é a diagonal do quadrado? Diagonal ao quadrado é igual um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. E aí você responde para o cara. Como, por exemplo, eu posso perguntar a diagonal do retângulo. Diagonal ao quadrado é igual ao quadrado mais b ao quadrado. A gente pode pegar um exemplo para você. Por exemplo, o cara pode chegar para você e falar assim, ó, eu tenho um retângulo e o retângulo aqui, os 4 ângulos retos, e ele pode chegar para você e falar assim, esse lado mede 3 metros e esse lado mede 4 metros. Quanto é que mede a diagonal? Turma, esse aqui é o caso clássico. Você vem e faz. Diagonal ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 16 mais 9 dá 25, e aí você extrai a raiz quadrada, dando 5 metros a diagonal. Eu peço para você lembrar desses triângulos retângulos aqui. Eu peço para você tomar cuidado nesses triângulos retângulos que eu vou pôr aqui. O famoso 3, 4, 5, ele é bem cotado nas provas, ou esse triângulo aí, pessoal, multiplicado por 2. De repente ele pode pegar esse triângulo, multiplicar por 2 e as medidas vão ser essas. Aqui sendo 6, aqui sendo 8 e aqui sendo 10. Esses triângulos são triângulos retângulos e vale o teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Repare que 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vale o teorema de Pitágoras. Não pode esquecer desses triângulos retângulos. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Bom, essa aí é a dicasinha aí de matemática, entre outros assuntos que possam cair lá na sua prova. Mas esses eu quase tenho certeza que vão cair. Beleza, turma? Bom, então eu aproveito agora, nessa próxima meia hora, eu vou passar para o nosso próximo assunto, raciocínio lógico. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que nossa prova de amanhã, matemática vão ser 6 questões, raciocínio lógico vão ser 10. Como é que eu posso distribuir as questões de raciocínio lógico? Bom, eu fiquei pensando essa semana sobre essa prova, turma, e assim, raciocínio lógico, quando você vai estudar, uma coisa muito importante é você ter um nível de organização. Eu acredito que raciocínio lógico se divide em 3 partes. Exatamente as partes que vai cair na sua prova. Raciocínio lógico, estudar raciocínio lógico basicamente é estudar o quê? É estudar lógica proposicional é o primeiro assunto. Proposicional é estudar lógica argumentativa tá aí? E é estudar, basicamente, os problemas de sequência. Isso é exatamente a composição da sua prova, pessoal. Quando vocês forem estudar, basicamente é dividir a lógica nessas 3 partes. Lógica proposicional, lógica argumentativa e problemas de sequências. Basicamente é isso, estudar raciocínio lógico. Agora, lógica proposicional se divide
em 3 partes. Essa daqui, ó, lógica proposicional, ainda dá para se dividir em 3 partes. O que significa pegar um problema de lógica proposicional? Quando alguém for fazer algum tipo de pergunta em cima da lógica proposicional, turma, só tem 3 tipos de perguntas. Quais? Basicamente, o cara vai dar uma frase, para você, que a gente não chama de frase, né? A gente chama de proposição. Vai dar uma proposição para você e normalmente essa proposição ela é composta de 2 frases simples ligadas por um conectivo. Então eles vão dar uma proposição, uma frase composta. Por exemplo, João é engenheiro e Maria é advogada. Pronto, teria uma frase, uma proposição composta. Ela tem as frases simples. João é engenheiro, Maria é advogada e estão unidas através do conectivo e. João é engenheiro e Maria é advogada. Bom, eles vão dar uma frase assim para você. Basicamente, o que eles vão perguntar? Primeira coisa, dentro da lógica proposicional, eles vão perguntar, essa frase que eu acabei de falar, ela é verdadeira ou falsa? Eles vão perguntar o valor lógico da frase. É verdadeira ou falsa? Aí, turma, você tem que ter as tabelas verdades na cabeça, olhar o enunciado que foi dado e aí você dizer se a frase é verdadeira ou falsa. Ou eles podem perguntar, eu quero que você faça a negação dessa frase, negue a proposição, negue a frase. Como é que eu nego a frase João é engenheiro e Maria é advogada? Eles vão querer a negação. Ou, letra C, eles vão querer que vocês criem uma outra frase com uma outra estrutura, de uma outra forma, de uma outra maneira, porém que tenha o mesmo sentido equivalente. É o que a gente chama de equivalência. Eles querem que vocês construam, encontrem, né, uma frase equivalente, uma proposição equivalente. Lógica proposicional só tem esses 3 tipos de perguntas. Vou dar uma proposição, vou dar uma frase e eu quero que você diga, ela é verdadeira ou falsa? Ou eu quero que você negue. Ou eu quero que você ache equivalente. Basicamente é isso, lógica proposicional. Então, vou pegar um exemplo bem rápido, um exemplo bem fácil, um exemplo assim bem papum. Por exemplo, vamos mudar aqui a página. O cara chega assim para você e fala assim, ó, eu tenho uma frase aqui, sei lá, uma frase, João é engenheiro e Maria é advogada. Pronto, tem essa frase. Eles vão perguntar para vocês, ô gente, primeira pergunta, essa frase, ela é verdadeira ou falsa? Como é que eu sei se essa frase é verdadeira ou falsa, turma? Bom, para isso, o exercício tem que dizer para você qual é o valor lógico dessas frases simples. Dessa daqui, ó, dessa frase simples, dessa e dessa. Por exemplo, o exercício chega para você e fala assim, olha, sabendo que João é engenheiro é uma coisa verdadeira e sabendo que Maria advogada é uma coisa falsa. Bom, isso é dado. A pergunta é, a frase composta, ela é verdadeira ou ela é falsa? Pronto, turma, você já tem como responder. De posse do conectivo, aí você tem que se lembrar do que o conectivo informa, né? Aqui eu tive uma aula com vocês onde eu passei algumas dicas. Por exemplo, e. Qual que é a ideia do e? É a ideia da simultaneidade. Vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Repare, aqui é o e. Essa é verdadeira, essa é falsa. Ambas são verdadeiras, turma? Não. Se ambas as nossas frases não são verdadeiras simultaneamente, é porque a composição ela é falsa. E aí você responde. Só que tem que ter, óbvio, você tem que olhar o conectivo
e tem que ter a ideia do conectivo na cabeça. Vamos lembrar, qual que é a ideia do E? É a ideia da simultaneidade. Vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Se ambas não forem verdadeiras, é falso. Por exemplo, essa frase aqui. Se ela não tivesse com o E. Se ela não tivesse com o E, tivesse com o. Pronto, aí já mudou completamente. João é engenheiro ou Maria é advogada. Isso é verdadeiro ou falso? Aí você tem que lembrar a ideia do ou. Qual que é a ideia do ou? É a ideia do pelo menos um. Quando pelo menos um for verdade, a sua frase composta vai ser verdadeira. Quando pelo menos uma for verdade. Turma, se o enunciado falou que a primeira é verdadeira, se o enunciado afirmou que a segunda é falsa, acabou. Eu tenho pelo menos uma verdade, então aí nesse caso, ela vai ser verdadeira. A minha frase composta com ou, nesse caso, vai ser verdadeira. Beleza? Então, eles vão fazer esse tipo de pergunta. Vão dar uma frase e vão perguntar para você, é verdadeiro ou falso? Joia? Tranquilo? Segundo tipo de pergunta, eles vão querer que você negue a frase. Vamos pegar as negações mais importantes. Negação. Quais são as negações mais importantes? É a negação do ou, é a negação do e é a negação do se, então. Como é que a gente nega esses conectivos? Vamos lembrar. Eu vou dar uma frase. Vou pegar aquela frase que eu escrevi aqui. João é engenheiro e Maria é advogada. Rápido. Qual seria a negação dessa proposição? Turma, é lembrar que a negação do e se transforma em ou. E a negação do ou se transforma em e. Inverte. Se aqui está João é engenheiro e Maria é advogada, qual é a negação? A coisa fica assim. João não é engenheiro ou Maria não é advogada. Repare que eu transformei o e em ou. E se fosse o contrário? Se aqui fosse ou, na hora da negação, se transforma em e. A negação do e gera o ou e a negação do ou gera o e. Básico. Como que é a negação do se, então? Essa tem que tomar cuidado, turma. Normalmente a gente fala assim, ó. Negação do se, então. Vamos lá. O cara vai escrever assim para você. Se João é engenheiro, então Maria é advogada. Estou colocando na forma de símbolo. É lembrar que quando eu te dou um se, então, turma, a negação, como é que a gente faz? Guarda na cabeça. Qual a negação do se, então? Mantém a causa e nega o efeito. Fica fácil de você observar a negação quando você pega uma frase que tem uma relação de causa e efeito muito clara. Por exemplo, se chover, então o chão fica molhado. Não é fácil de você entender que o fato de chover torna o chão molhado? Como é que você negaria isso? Como é que você falaria para uma pessoa que isso está errado, que isso não acontece? Basta você falar que a causa está acontecendo, porém o efeito não está surgindo. Então a gente fala assim, se chove, então o chão molha. Se chover, o chão molha. Qual seria a negação? A negação seria falar, olha fulano, está chovendo e o nosso chão não está molhando. Essa seria a forma de negar. Como é que você lembra isso e não esquece lá na prova amanhã? Bota uma frase fácil na cabeça, que tem uma relação clara de causa e efeito. Chover e molhar. É porque lá na tua prova eles não vão pôr isso. Eles vão pôr uma frase que não tem uma relação clara. E aí vai ficar difícil para a gente negar. Por exemplo, eles vão colocar assim, ó. Se João é engenheiro, então
Maria é advogada. Turma, o que tem a ver o João ser engenheiro com Maria ser advogada? Nada, mas eu não tenho uma relação clara. Mas como é que eu negaria isso? Da forma que eu neguei a frase, se chover, então o chão molha. Como é que você faz? Mantém a causa e nega o efeito. Apesar de eu não estar enxergando isso, essa é a negação por lógica. Então, qual seria a negação dessa frase? A negação dessa frase seria eu falar, mantenho a causa é tudo aquilo que está antes do então, e o efeito é aquilo que está depois do então. Então, a negação disso, mantém a causa, João é engenheiro e nega o efeito. Maria não é advogada. Mantém a causa e nega o efeito. Mantém a causa e nega o efeito. Mantém a causa e nega o efeito. Fechou. Você nega o C então. Beleza? E turma, lembrando das equivalências. Quais são as equivalências mais importantes? Eles vão dar para vocês equivalências. Eles vão dar para vocês, por exemplo, o que eles vão cair matando, turma, é o C então. Então eles vão pular um C então. Lembrar que toda vez que eu escrever um C então, como é que eu posso escrever o C então de uma outra maneira? A maneira clássica de escrever o C então é, pensa assim numa frase. Quantas vezes você já deve ter dito assim, ó, com seu irmão mais novo, se você me encher o saco, então eu te dou uma porrada. Se você me encher o saco, eu te dou uma porrada. Quantas vezes você já não falou isso? Agora repara que essa mesma frase, se você me encher o saco, então eu te dou uma porrada. Você não poderia falar essa frase desse jeito, ó? Ô meu, não me enche o saco ou eu te dou uma porrada. Dizer uma ou dizer a outra não passa o mesmo efeito, não passa a mesma informação. Qual a informação? A informação de que se alguém encher o saco, você vai dar uma porrada. São frases equivalentes. Se você me encher o saco, então eu te dou uma porrada. Não me enche o saco ou eu te dou uma porrada. Ou imagina um guarda de trânsito que está multando as pessoas. Ele chega para você e fala assim, se você estacionar o carro aqui, então eu multo você. Ele não pode chegar para você e falar assim, não estacione o carro aqui, ou eu multo você. Turma, as frases são as mesmas, passam a mesma informação. Então eu imagino, se você me encher o saco, então eu te dou uma porrada. É a mesma coisa que dizer, não me enche o saco ou eu te dou uma porrada. Você pode falar, se você estacionar o carro aqui, então eu multo você. Não estacione o carro aqui, ou eu multo você. São frases equivalentes. Essa equivalência você não pode esquecer. Essas frases, turma, elas têm a mesma tabela verdade. Dizem a mesma coisa, porém têm estruturas lógicas diferentes. Essa é uma equivalência super importante, tem grande chance de cair na prova de amanhã. Outra é você dizer o C então, só que de uma outra forma. Como é que eu posso dizer o C então de uma outra forma? Eu penso assim, ó, se eu sou brasileiro, vamos pensar assim, ó, se eu sou paulista, então eu sou brasileiro. Se eu sou paulista, então eu sou brasileiro. Não é fácil de você entender que o fato de eu ter nascido em São Paulo me torna brasileiro? Bom, se eu sou paulista, então eu sou brasileiro. Logo, se eu não sou brasileiro, logo, eu não sou paulista. É uma outra equivalência importante a ser lembrada. Isso é lógica proposicional, turma. São as 3 perguntas que eles podem fazer para você. E, para a gente finalizar aqui, só lembrar da lógica argumentativa. Os caras vão chegar para vocês e vão falar assim, por exemplo, se João
Se João é engenheiro, então Maria é advogada. Pronto, primeira frase. Segunda frase, ele vem e coloca: João é engenheiro. E aí eles querem concluir. Conclusão. Será que eu posso concluir que Maria é advogada? Isso é lógica argumentativa. Eles vão dar lá umas proposições para vocês e sempre, turma, eles vão perguntar assim: o que eu posso concluir? Na lógica argumentativa, sempre as primeiras frases a gente chama de premissa. A última é a conclusão. E eu quero saber se, partindo de premissas verdadeiras, a gente sempre toma as premissas como verdade, eu quero saber se a minha conclusão também será verdade. Se isso acontecer, significa que o meu argumento é válido. É isso que ele vai perguntar. O que você tem que fazer? Pegar o seu argumento, codificar todo. Por exemplo, aqui eu posso colocar assim: se P, então Q. E aí, isso é a minha primeira frase. E já ligar E com a segunda frase. João é engenheiro. Quem é João é engenheiro? Bom, João é engenheiro, turma, de repente eu posso chegar aqui e falar assim, ó. João é engenheiro é P. Eu estou chamando João é engenheiro de P. Estou chamando Maria advogada de Q. João é engenheiro, aparece aqui a letra P. Maria advogada é a letra Q. O que você vai fazer? Você vai pegar as suas premissas, vai codificar do jeito que está aqui, fechou. Aí você fecha com colchetes aqui, e aí você faz um C, então, e coloca a sua conclusão aqui. Quem é a minha conclusão? Maria advogada, que eu coloco assim, ó, que. Agora você só tem que ver se a sua conclusão é verdadeira ou falsa. O que a gente faz? Sempre você parta das premissas verdadeiras. Premissas são sempre verdades. Quem são as premissas? São as primeiras frases. A última frase é a minha conclusão. Você quer saber se ela é verdadeira ou não. Sempre quando for começar a análise, começa a turma dessa daqui, ó. Sempre daquela que é simples. Ou, se ela for composta, tem que começar com E. Se ela for composta, tem que ser E. Do contrário, começa da simples. Eu não vou começar dessa composta aqui porque é sem então. Vou começar da simples. Eu descobri que o P é verdade. Fechou. Se o P é verdade, então esse P é verdade, turma. Como eu quero que esse C, então, seja verdadeiro, a conclusão, para que ela seja verdade, tem que ser verdade também. Descobri que o Q é verdade, logo esse Q é verdade, logo o meu argumento, ele é válido. Suave, turma. Sempre quando for fazer a análise, você parta das premissas verdadeiras e veja se a conclusão ela vai ser verdadeira também. Normalmente é esse tipo de argumento que eles cobram lá na prova de vocês. Beleza, turma? Tranquilos? Bom, então desejo a todos aí uma boa sorte, uma boa prova.